Salve Corinthians, tudo bem com vocês? Cara, vamos para mais um vídeo aqui no canal, fazendo uma análise completa do jogo de amanhã entre Vitória e Corinthians. É um jogo totalmente decisivo pro Corinthians. Para todo corintiano que tá sonhando aí com o G9, acho que esse jogo aqui vai dizer bem, vai encaminhar bem aonde o Corinthians vai se posicionar no Campeonato Brasileiro. É um jogo decisivo, né? Ainda mais porque se a gente for olhar a classificação, o Corinthians está em 13º, Vitória em 12º, a pontuação é a mesma, os jogos, né, praticamente até os que estão abaixo aí, tirando o Atlético Paranaense. Se a gente pegar as 5 últimas rodadas, o Vitória realmente foi um Ctrl-C, Ctrl-V, né? O Corinthians perdeu, o Vitória perdeu, o Corinthians empatou, o Vitória empatou. Então acho que esse é um jogo totalmente decisivo pro Corinthians aí, tá se afastando de vez, claro, da zona de rebaixamento, né? E podendo alcançar um possível G9, né? Uma Sul-Americana, até uma Copa do Brasil ou Copa Libertadores, enfim. Antes de falar do jogo de amanhã, cara, vamos lembrar um pouco do jogo passado, né? Do primeiro jogo do primeiro turno desse brasileiro, no dia 4/7, onde o Corinthians ganhou de 3-2 do Vitória, na Neoquímica Arena. Foi um jogo onde Rodrigo Garra apareceu muito bem, marcando 2 golaços, quem que lembra aí. Só que o Corinthians sofreu um golpe, né? No final do jogo, o Vitória chegou ao empate, mas nos acréscimos, o Giovani marcou aquele gol. Quem lembra desse gol? Nos acréscimos, do jeito que o Corinthians ia ser. E se a gente pegar a escalação daquele dia, cara, a gente vê que é um time totalmente diferente, né? Por exemplo, aqui no gol, Matheus Donelli, Kaká e Gustavo Henrique na zaga, Hugo na lateral esquerda, Ranielli, Pedro Henrique, Wesley, que nem tá mais no time, Coronado de titular também. Então a gente tinha uma escalação aí bem diferente do que a gente tá vendo hoje, né? Com os reforços que chegaram, que acrescentaram muito nessa janela de transferência do meio de ano. E no histórico de confrontos, a última vitória do Corinthians lá no Barradão, né? Que é a casa do Vitória, foi em 2017. Então, assim, após isso, foram jogos empatando, né? Muitos empates, assim, fora de casa. E o Corinthians vai para amanhã, um jogo para buscar essa vitória, essa virada de chave. Então, pensando nas escalações das duas equipes, né? A gente vai tomar por base aqui o último jogo que o Corinthians e o Vitória fez. No caso, o Corinthians foi contra o Palmeiras, né? Na segunda-feira, onde o Corinthians entrou com Hugo Souza, Matheus, André Ramalho, Gustavo Henrique, Félix Torres, Hugo, Alex Santana, José Martins, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Esse daqui é um Corinthians, vamos dizer assim, um Corinthians ideal. Talvez uma mudança aqui na lateral esquerda, uma mudança aqui, né, de formação, mas talvez esse seja o Corinthians ideal até o final do campeonato. No caso do André Ramalho, que ele sentiu no jogo contra o Palmeiras, bem possível que ele seja uma baixa. Bem possível não, vai ser uma baixa, né? Bem provável que entre o Ranielli aqui, ou talvez mude a formação. O Mateuzinho e o Hugo, também os nossos laterais que foram titulares contra o Palmeiras, não estarão no jogo porque receberam o 3º amarelo. Então aqui bem provável que Fagner e Matheus Bidu, no caso o Matheus Bidu já era titular, né? O Matheus Bidu retorna à posição e Fagner ganhou uma oportunidade aí na lateral direita. Talvez uma alteração assim, tirando o Alex Santana, colocando um Thales Magno, ou até mesmo o Yuri Coronado, que vai estar voltando também da suspensão do 3º amarelo. Mas bem provável que a escalação do Corinthians seja em torno desse time aqui. A escalação do Vitória, bem provável que seja essa daqui, sem muita novidade, né? A gente tem que ficar esperto aí realmente com o principal jogador da equipe deles, que é o Alejandro, que é o goleador, inclusive marcou gol na gente no primeiro turno. Tá marcando gol de tudo qualquer jeito. Já pegando histórico aqui também dos últimos jogos, né? O último jogo ganhou fora de casa do Atlético Paranaense, né? Ganhou do Fluminense, ganhou também do Bragantino, empatou esse empate totalmente inusitado também contra o Atlético Mineiro fora de casa, perdeu do Internacional, que é um time que já estava em bom nível de futebol, e ganhou do Juventude também dentro de casa. Então, dentro de casa, o Vitória se mostra um time bem compacto, bem forte com seu torcedor. Já o Corinthians, os últimos jogos do Corinthians, né, a gente teve jogos aí, se pensar no brasileiro, jogos muito bons, né, ganhamos do Palmeiras,
ganhamos do Cuiabá, ganhamos do Atlético Paranaense, porém vemos também jogos que psicologicamente e emocionalmente contam bastante, né? Uma eliminação na semifinal da Copa do Brasil, um jogo empatando dentro de casa na Sul-Americana, depois uma derrota que custou a eliminação também na Copa Sul-Americana. E se voltar um pouquinho mais atrás, também tivemos um empate contra o Internacional que custou muito pra gente também. A gente podia até estar mais bem colocado na tabela se não fosse esse empate no final do Internacional. Mas pensando em sequência de brasileiro, é uma sequência de três jogos e 3 vitórias. E o Corinthians vem buscar a 4ª seguida consecutiva amanhã contra o Vitória. E é isso, essas foram as informações principais aí de Vitória e Corinthians amanhã às 4h30. Se você está gostando do conteúdo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Valeu e vai Corinthians, é nóis!